Olá, eu sou Cristiano Azevedo e esse é o podcast Os Desafios. E hoje, nosso 6º episódio, eu trago uma convidada que eu conheço bastante, né? Que eu vou deixar ela se apresentar. Boa tarde. A gente tá de tarde agora. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Cris. Fazem alguns anos que a gente se conhece, né? Então, eu sou Débora Rodrigues. Sou de Carazinho, da mesma cidade do Cris. Da mesma cidade, a gente tá no norte do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo para as pessoas, a gente tá no norte do Rio Grande do Sul. Numa cidade gelada. Gelada. O Cris não gosta, né? O Cris não gosta de frio. O Cris é só porque Deus manda ficar aqui, porque senão eu já tinha saído. Sou cliente do Cris, né? Da Companhia dos Sonos, há muitos anos. E é um prazer estar aqui hoje. Ter sido convidada, né, Cris? É um desafio. É os desafios, realmente. Os desafios. Tu sabe, Débora, que tu tava... Eu fiz uma lista desde que a gente começou essa parte, conversar sobre isso, eu e o Raul. Que já faz há muitos anos, né? O Raul é meu parceiro de... Quanto tempo tu é meu parceiro de maker? Eu acho que faz uns 4 anos, 4 anos. E a gente sempre foi fazendo vídeos, e quando a gente começou nesse projeto do podcast, já faz mais de 1 ano e meio, assim, que a gente implementou ele há 6 meses, tu tá na minha lista principal, né? E tu sabe disso que a gente já tinha conversado antes, porque até conversando contigo antes, eu sempre digo assim, a gente nunca vê como as pessoas nos veem, certo? A gente nunca vê. Não. E a gente nunca vê o que grava naquela pessoa. O que chama atenção no Cris, a Débora. O que a Débora faz a gente chamar atenção? E eu, como eu te conheço há muito tempo, conheço a história né, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, que a gente vai fazer, conversar sobre o teu pai, sobre tuas filhas, sobre o Diógenes, né, que é teu marido. Mas a coisa que mais me chamou sempre a atenção foi essa parte guerreira da Débora, assim, de principalmente nos desafios, que é o nome do nosso podcast, tá? É conseguir se desvencilhar deles, é conseguir passar por eles de uma forma diferente, né? E para mim isso é uma inspiração, né? E a gente se inspira, e o grande tema desse podcast contigo é isso, é fazer com que as pessoas te olhem de uma forma e saibam realmente qual que é a história da Débora. Porque às vezes eu sempre digo que às vezes a gente julga as pessoas sem conhecer, porque a gente é normal do ser humano, a gente tem isso na nossa natureza. Porém, hoje a gente está aqui para conhecer a Débora Rodrigues, a Débora de 47 anos, né? Eu perguntei para ela, será que ela tem problema com a idade? Não tem problema com a idade. Mais um mês de 47 anos. Mais um mês. Só mais um mês, está chegando a 48. 48. Que é a mãe da Laura, né? Que tem 19 hoje. Então, e a mãe da Cecília, né? Sou mãe da Laura, que tem 19 anos. Que vai estudar medicina. Sou a mãe da Cecília, que quer ser uma menina cantora, dona de cavalo e famosa. A Cecília é algo diferente, tá? Para quem não conhece ela, e com a Cecília ainda eu tenho uma coisa meio parecida, porque ela nasceu 4 dias depois do Caio, né? Exatamente. Então, tava a Sara e a Débora grávidas, né? E daí bateu muito ali. Então. Sou casada com o Diógenes, um marido excelente que viaja. Triatleta, um pescador. Triatleta, pescador. Tenho a felicidade ou a infelicidade, depende do ponto de vista de cada um, né? Ele passa muito tempo do ano viajando. Ele viaja 6 a 7 meses no ano. E esse ano a gente não vai se ver durante esse período todo. Ele foi viajar em abril e só volta para casa em outubro. Que massa, não? Massa no sentido, sabe por quê? Que eu acho muito legal nessa parte, porque até conversei bastante com o Diógenes também, né, esse ano, e quando ele me disse, mano, eu volto, não sei se eu te vejo mais esse ano, eu disse, tu tá de brincadeira, daí ele, não, mano, é assim. E tu vê como as coisas não existe uma receita de bolo, eu sempre digo isso para as pessoas. Existe comportamento, né, e eu amo isso, mas tem comportamentos que eles não podem ser medidos, porque eles também têm a forma diferente de ser. E detalhe, há quantos anos vocês estão juntos, né? Estão há muito tempo juntos, fazendo um companheirismo bem legal, né? Que a gente vê assim, é claro que sempre pode falar com maior propriedade, mas a gente vê um relacionamento sério, maduro. Muito maduro. E tu não se vê quase. Não, a gente... Que isso não fique de dica para os outros. A Sara, pelo amor de Deus, tá? Sara, pelo amor de Deus, né? Eu vou te dizer que realmente é um relacionamento diferente,
mas tem muita cumplicidade, eu acho que tem muito amor envolvido. Nós estamos juntos há 13 anos. A gente se conheceu no dia 1º de abril, que não é uma mentira. Que não é mentira. E desde então, a Laura, na época, tinha 6 anos, a idade que a Cecília tem hoje. E desde então, ele é um pai para a Laura, né? Ele é de outras vidas, assim, é uma coisa louca deles. E a gente está juntos até hoje. Diógenes é cozinheiro, né? Ele é um chefe de cozinha. Chefe de cozinha, filho de uma chefe famosérrima aqui na cidade. Eu sou suspeita, né? Mas é maravilhosa, minha sogra. E aí surgiu a oportunidade, então, de ele fazer turismo de pesca esportiva, que é o que ele faz hoje. Turismo de pesca esportiva. Isso, ele tem um irmão que também trabalha com a pesca esportiva, que é o Johnny. E hoje ele está no Suriname, por exemplo. Suriname. Ele tem turismo para vários locais do mundo. Chile, Colômbia, Suriname. Na Amazônia tem 2 pousadas. Que legal. Junto também com outro irmão dele, o Jacques. E é assim. Então, aí também já começa um desafio, né? De mãe e mulher. Começa. Porque a Laura hoje mora em Porto Alegre, estuda lá. E a gente tá, eu e a Cecília, em casa. Então, é um desafio. Para eu estar aqui agora, o almoço foi corrido, arrumar a Cecília para o colégio, aquela coisa de mãe, né, Cris? Óbvio. Que faz falta o pai em casa, para a claro. educação e para tudo. Então, já é um desafio. Já começa a ser mãe, mulher e empresária. Isso, é um desafio. Agora a gente começa a chegar nisso, tá? Porque dentro disso, eu já te conheci como empresária. Né? Na época, vocês tinham uma madeireira. Né? Na época, vocês tinham uma madeireira. Vocês já são bem empreendedores. São de uma família empreendedora. A gente já fala um pouquinho também disso. Tem uma raiz disso. Né? Então, vocês gostam de criar as coisas e também tem um olhar mais aberto do mercado. Né? Então, assim, são bem variados os investimentos de vocês, né? Bem variados, né? Então, tem uma parte. Mas essa parte do começo de ser empresária, tá? Como começou? Onde começou? Eu lembro que foi da madeireira, mas daqui a pouco tu vai me dizer, não, Cris, nem começou lá. Cris, então eu vou começar a contar minha história, tá? Para te entender. Hoje, antes, quando tu me ligasse de manhã, eu fiquei pensando, por que o Cris me convidou para um podcast? O que eu tenho para agregar na vida de alguém? E isso também eu acho que faz parte da gente se questionar, né? E também se dar valor. Aí me passa um filme na cabeça. Eu fiz 11 anos. No dia dos meus 11 anos, o meu pai me colocou no carro e me disse assim, amanhã, minha filha, tu vai começar a trabalhar. Então, com 11 anos e um dia, eu aprendi a dirigir e comecei a trabalhar dentro da madeireira onde ele tinha, em Almirante Tamandaré. Na época, o que uma criança, uma criança de 11 anos? Eu ia na plaina, onde tinha uma senhora que empurrava a madeira e eu do outro lado pegava, fazia os pacotinhos de forro de parede, tinha que contar, dependendo da largura, porque isso ele vendia para fazer casas, enfim, né? Aí começou aí. Depois de um certo tempo nisso, eu fui aprendendo o que era o tipo de madeira, eu fui aprendendo as medidas, a cubar madeira, a fazer metros quadrados, metros cúbicos. Aí depois eu fui para o escritório. Opa, daí tu já evoluiu, já saiu do chão da fábrica, da madeireira e já ganhou uma vaguinha de secretária lá. Secretária, porque eu era muito tímida. Então, o meu pai sempre foi muito visionário. Além do tempo dele, ele foi um homem que não estudou, ele estudou até o 4º ano primário, né? Mas ele era muito além do tempo dele. Aí ele me botou no escritório, ali eu aprendi a fazer nota. Na época, ele conseguiu levar telefone. Não existia telefone em Tamandaré, então eu aprendi a atender telefone, atender clientes. Né? Para mim, isso eu morria de vergonha. Mas aí foi indo. Então, com ele, eu aprendi muita coisa. Eu tinha que viajar com ele, eu tinha que visitar clientes com ele, né? E aí foi aprendendo. Foi uma aprendizagem diária. É a filha mais velha de 3 irmãos. Eu sou a filha mais velha. De 3 irmãos. Tem o Jordano e tem o
O Jordano tem 6 anos a menos que eu e o Joel tem 13 anos. Nós temos diferença de 13 anos entre eu e o Joel, que são meus 2 irmãos mais novos. Então, quando começou a trabalhar, o Joel nem tinha nascido. Não, ele não tinha nascido. Não tinha nascido. Não tinha nascido. E eu nunca fui de ficar em casa, porque ele me carregava muito e eu tinha que cumprir horário, né? Então, tudo começou aí. Depois, ele abriu uma madeireira em Chapada e eu estudava meio turno e outro turno eu ia para Chapada para trabalhar na madeireira. E foi assim, a minha vida foi assim. Ele me colocou na escola, tinha uma invernada artística, né? Que tu sabe que era, Cris? Sei. Só para quem não entende, o Cris dançou 24 anos as danças folclóricas aqui do Rio Grande do Sul. E eu dei aula há 8 anos, então fazem apenas 5 anos que estou... Mas sei muito bem como é que é isso. Isso mora no coração da gente, né, Cris? Isso não morre nunca, né? Não, isso até com o frio aqui do Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe que eu já não gosto. Mas isso ainda era uma coisa que acalenta, tá na raiz, né? está na eu parte. também vou te dizer que sou apaixonada. Então, ele me colocou na invernada. Eu não tinha muitas opções. Eu tinha que ir, entendeu? Mas eu não me arrependo de nada disso. Porque tudo que eu aprendi foi aí. Foi aprender a me virar, aprender a desvencilhar, a sair das barreiras que tinham. E ele faleceu, eu tinha 30 e poucos anos. Eu era jovem. A Laura tinha 3 anos. Né? Então, para mim, foi um baque muito grande. Mas porque quando tu fala do teu pai, até pra gente falar para as pessoas quem era o seu João Domingos, né? Ele teve uma participação muito expressiva aqui na região, não só como empresário, mas ele ajudou a fundar um município. Sim, né? sim. E se a gente para ver hoje, é algo hoje, né, da forma que está hoje, não é uma coisa fácil, é uma coisa extremamente burocrática. A gente vive num país de uma burocracia exorbitante e a maior do mundo. Mas teu pai, ele foi um desafiador que ele quis fazer o município, ele quis fazer com que ajudar as pessoas, né, nesse processo, né? Ele queria também, óbvio, como diria Leonel de Moura Brizola, tinha seus interesses também, não vamos dizer que sim, claro não que vamos sim, dizer né? que não, né? Seus interesses. Mas, obviamente, ele fez todo um processo para que isso fosse concebido. Ele, na época, ele foi presidente de uma associação de 30 novos municípios, incluindo Almirante Tamandaré. Então, não foi só Tamandaré. Não foi só. Né? Foi quando eles se uniram para fazer todos esses municípios. Os 30 novos municípios. E, óbvio, que ele dizia, o dia que isso aqui se tornar município, os nossos terrenos vão valer mais. Olha aí. Eu vou poder ser prefeito. Perfeito. Entendeu? Então, tinha outros interesses, claro. Né? Porque ele também sempre foi ligado nessa parte política, né? Obviamente, quando ele quis fazer essa parte, ele era... Eu lembro quando eu era pequeno, que ele era vereador, né? Que ele fazia toda uma parte vereador. Quando Almirante Tamandaré, para quem não está entendendo, tá? Quem está perdido aí, é o seguinte. Carazinho é uma cidade hoje de 70 mil habitantes, só que ele tinha outros municípios que, obviamente, se emanciparam, tá? Inclusive Almirante Tamandaré, que foi com a ajuda do seu João Domingos, tá? Mas eles faziam tudo parte de Carazinho, né? Então... Daí, obviamente, tinha um vereador que, obviamente, representava quase que Almirante Tamandaré, porque era uma vila muito forte. Sim, era um tinha distrito, né? Um distrito, Coqueiros do Sul, que é aqui do lado também tinha, às vezes, um representante, alguma coisa, Santo Antônio do Planalto. Então, tinha os seus distritos. Então, quando se desvinculou, então, só para vocês entenderem. É, isso mesmo. E aí, uma coisa que ele dizia sempre, nossa, meus netos ainda vão se orgulhar, vão dizer, meu avô foi o primeiro prefeito. E, realmente, ele foi prefeito 2 vezes, por unanimidade. Não teve adversários. Então, era chapa única, somente ele. Ele foi o primeiro prefeito e o segundo mandato. E ele veio a ficar doente e falecer no segundo mandato, na metade do segundo mandato. E era um grande candidato a ser prefeito em Carazinho. Olha aí. Então, era uma veia política forte. Mas foi algo que ele fez uma promessa para o pai dele, que um dia ele ia ser prefeito. Sério? Sério. Tu vê que quando tu coloca uma coisa na cabeça... Eu estava falando com uma cliente antes de entrar aqui, e eu disse para ela, eu conheço já ela, e eu disse assim, porque tudo que tu coloca na tua mente, teu cérebro grava. São sonhos. E quando tu coloca isso na tua cabeça e tu coloca
o como, às vezes tu não sabe o como chegar. Mas tu colocou ele como objetivo, tu vai chegar. E eu disse pra ela, não, se tu colocou, é porque tu vai chegar. E é exatamente isso que, agora falando, traz toda essa parte do João. Exatamente. Então... E eu não sabia que eu tinha isso. E eu acabo tendo. Eu tenho coisas assim que eu já pensei, eu vou morar nesse prédio. E alguns anos depois eu morei nesse prédio. Eu quero ter um carro assim. Eu realizei meu sonho, entendeu? Perfeito. Eu tenho muito isso em mente. Eu sei que é muito forte. Não sei te explicar como, mas que eu também devo ter vindo de outras gerações. Deve ter vindo. E a influência, né? A gente fala do seu João, que obviamente teve sempre a Débora, filha do João e Maria, né? É o João e a Maria. João e Maria. Filha do seu João, mas obviamente com o suporte sempre da Dona Maria Inês. Ai, né? sempre. Com uma parte de submissão, eu vejo ela bem sempre do lado dele, ela sempre estava do lado dele, sempre, então toda essa sempre. parte. E obviamente, né? Fazendo toda uma ajuda com vocês e né, eu que conheço vocês três, sei da capacidade. Cada um é empresário em uma área, apesar de terem algum negócio junto também. Mas cada um agora, né? Teu irmão acabou de abrir mais um negócio aqui em Carazinho. E dentro dessa parte, cada um com uma veia positiva para frente, né? Olhando para frente. Sabe, Cris, a gente é muito abençoados por ter nascido numa família onde pai e mãe souberam nos educar, né? Tanto para o trabalho como ser pessoas. Né? E isso é um conjunto de mãe e pai que faz isso. Não é só um. Eu falo muito no meu pai, porque ele realmente era uma pessoa muito forte, mas a minha mãe trabalhou muito. A minha mãe acordava às 5 da manhã, fazia o almoço para os funcionários que iam para o mato todos os dias. Então, eles cresceram juntos. Eles vieram de uma família muito humilde. Minha mãe conta que ela ia para a escola pisando na geada porque ela não tinha calçado. O meu pai, quando eu nasci, os meus avós moravam numa casa que não tinha assoalho, era de chão batido. Então, eles vieram de uma família muito humilde, os dois. E eles construíram juntos. Então, sempre é juntos. Eu sempre digo assim, aonde tu vê alguém de sucesso, tu tem que ver ao redor. Né? Porque a gente costuma... Eu sempre digo que eu costumo ter um olhar maior das coisas. Né? Porque quando tu vê uma coisa, olha, ele está tendo sucesso. Eu sempre olho, quem está do lado? Quem está do lado? Porque a gente consegue chegar num momento sozinho. Mas quando tu quer escalar, quando tu quer ser grande, quando tu quer ser... Tu precisa de pessoas. Né? Tu precisa ter alguém com suporte. E no caso, né, de marido e mulher, então é fenômeno. Né? Exatamente. Então... Eu e o Jorge não somos diferentes. Eu sem ele, eu não seria o que eu sou hoje. Perfeito. Entendeu? E ele sempre me diz que eu sempre acrescento muito na vida dele. Então, é um conjunto. Né? Mesmo distante, a gente está sempre juntos. Sempre conectados. Sempre. E é uma forma que vocês... eu sempre digo, quem disse que daqui a pouco, se o mundo fosse diferente, que o casamento não teria que ser assim? Tu entendeu? Consegue entender a minha viagem? Quer dizer assim, não, o casamento normal é quando tu mora junto. Não morar junto, daqui a pouco a gente estaria aqui... Tu mora junto? Mas que estranho, né? Tu consegue entender o que eu quero dizer? E não existe, eu sempre digo, não existe a receita de bolo. Não existe o certo ou o errado. O certo é o que é o que dá certo para ti. O que dá certo para mim pode não dar certo para ti. Mas dando certo para mim, ok. Tudo é permitido, claro, biblicamente, nem tudo é lícito. Porém, tu fazendo tudo que é lícito, daí... Tudo certo. É permitido, então, nesse sentido. Exatamente. Dé, deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu gosto bastante e que, obviamente, se conecta muito comigo, tá? Dentro dessa parte, que é a parte do esporte. O esporte, tá? A gente tava falando, a Dé tava falando, começou na madeireira, que começou a trabalhar, que foi pra dança, tá? Que tem uma veia artística também aí, né? Então é daí que a Cecília é um fenômeno. Depois eu acho que até a gente tinha que deixar o canal dela aqui. Ela vai amar, porque ela me pediu hoje, ela ia aparecer. Porque a menina é um fenômeno. Nesse sentido... E que daí depois, obviamente, vocês vieram para Carazinho. Sim, nós viemos para Carazinho. Eu vim morar em Carazinho, eu tinha 21 anos, 22. E quanto ao esporte, Cris, eu estudei sempre em escola pública, em Almirante Tamandaré. E eu fui descobrir, na verdade, o esporte quando eu vim para Carazinho. Sério? Com 22 anos? Tipo, não era uma coisa de Não, porque pequena? Lá eu não tinha onde fazer, não tinha nada que eu pudesse fazer. A única coisa que eu fazia era andar de bicicleta no barro, né? Sim. Era o normal de uma criança de interior.
Mas quando eu vim para Carazinho, eu comecei a ir para academia, fazer musculação, fazer aqueles funcionais que tinham em grupos, enfim. E eu sempre gostei. E gostei. Aí, depois de um tempo, eu comecei a correr sozinha, pela rua, assim. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Os maratonistas hoje eles vão odiar essa frase, mas aí fazer como todo mundo fazia, né? Correr é só pegar um tênis e sair correndo. Eles odeiam isso. É o que eu achava que era, né, todo Cris? Todo mundo acha. E aí começou. E aí, no momento, depois que passou, enfim, eu conheci o Diógenes, que também gostava, que também estava correndo. E aí o negócio só aumentou, entendeu? Então, a gente corria, pedalava, comprou uma bicicleta, fazia a sociedade da bicicleta, um pouco para cada um, e corria. Aí nós conhecemos um triatleta que nos acompanha até hoje, nos dá treinamentos online, e uma pessoa fantástica, o Frank. O Diógenes virou triatleta, porque ele nada, corre e pedala. Ironman, né? Ironman, não. O homem é diferenciado, o homem é diferenciado. Eu não chego a esse patamar, porque eu tenho pavor de água, assim, eu tenho pânico. Não gosto de água? Não tenho pânico. Mas eu amo pedalar. Amo pedalar. Parei agora, desse ano, de correr, porque eu fui para outro esporte, né, Cris? Foi para outro esporte. Que sabe que tomou nosso coração, né? O beach venceu, gente. Então, venceu. Assim, só para quem está assistindo aqui, a gente é beach tenista, tá? Então, é muito legal. Então. Eu ainda não sou do nível do Cris, mas eu ainda vou chegar lá. Vamos lá. Passar um ano que eu jogo. Eu faço 4, é só por causa disso. Eu vou chegar nesse nível ainda. E, assim, eu faço academia todos os dias. Todos os dias? Eu faço musculação todos os dias. Sabe, Dé, que eu tenho uma coisa que eu sempre falo, e assim, é uma coisa que eu não consegui desbravar Eu sempre fui um cara do esporte, sempre gostei, eu adoro competição, né? Tudo que eu fizer, eu tenho que ter uma competição, porque senão não me motiva, tá? Minha grande motivação é competir, tá? Indiferente, e às vezes quando eu perco, eu volto mais motivado ainda, porque eu quero melhorar. Eu tenho um negócio de excelência comigo que eu quero sempre ser melhor do que eu fui ontem, tá? Então, eu sou extremamente dedicado, né? Todos os meus treinadores que passaram por mim sabem disso, né? Até comentando esses dias com um deles, ele disse, cara, se a maioria das pessoas tivesse a dedicação que tu tem, a gente teria melhores atletas hoje nesse sentido, e eu fiquei muito feliz com o que ele me disse, porque eu digo, olha, porque talento eu nunca fui talentoso para nada que eu fui fazer. Mas eu fui sempre no esporte, mas eu sempre fui dedicado. Sempre fui muito dedicado a fazer todas as coisas, né? Tu sabe que, inclusive, no meu trabalho, eu nunca me senti talentoso nessa parte, até com vendas, com essa parte, por isso que eu sempre estudo. Por isso que eu sempre busco treinamento. Eu sempre digo que eu sou fruto de treinamento em tudo na minha vida, tá? Que é, obviamente, só no meu caráter, porque eu tenho o caráter lá da dona Lovane e seu Jorge, que é nunca faça a coisa errada, tá? E que a pessoa que mais sabe se tu está fazendo a coisa certa ou errada é tu mesmo. Tem 2 pessoas no mundo que sempre sabem se tu está certo ou está errado. Você e Deus. Tá? Então, assim, dentro dessa parte. Então, não tenta negligenciar a verdade. Mas aí, falando do esporte, eu gosto disso. Tá? E daí teve uma coisa que eu não consegui com os meus pais. Meus pais, conversando com eles me tiveram um pouquinho mais velhos, sabe? Minha mãe tinha 34, meu pai tinha 39. Então, hoje eles estão... vou fazer 37 esse ano, né? E o meu pai vai fazer 76 e a minha mãe, 71 ela fez. E daí eu sempre fico falando, mãe, pelo amor de Deus, tu precisa viver mais, tem que fazer um negócio. Agora ela fez uma cirurgia do manguito, tá? Do ombro aqui. Até deixar um abraço pro seu Nelson, o doutor Nelson esteve aí. Maravilhoso, né? Maravilhoso, o cara é fenômeno. Baita padelista e beach tenista também, né? E daí o que acontece? A recuperação, eu disse para ela, vai ser mais lenta. Porque tu não faz atividade física. Ela nunca fez e ela não gosta. Não está preparado para regeneração. Isso, Dé. E o esporte, ele regenera, né? Assim como tu cansa, tu pode estar cansado num dia, tu tá exausto, mas tu se regenera muito rápido. Tu volta muito rápido. Sem contar que tudo trabalha melhor, né, Cris? E isso a gente só entende depois que um período que a gente faz muito tempo. Tipo, a gente faz uma vida, né, já. Sim, eu, há 20 e poucos anos, né? E é isso que eu sinto. E o esporte foi algo que
foi bem importante na minha vida, num período da minha vida, porque eu me regenerei muito rápido de algo que eu poderia não estar aqui. Na verdade, nesse assunto que a gente vai entrar agora também, né? Porque o que acontece? Esse processo do exercício físico, e a gente precisa deixar isso para as pessoas entenderem, que não é uma coisa de vaidade, né? É uma coisa de necessidade. Isso é consequência. Isso. E tu fica melhor, tu se sente melhor, tu se sente mais com vitalidade, com todo esse processo, que o exercício físico é algo que quem não faz, né? E eu grito bem alto aqui, porque o Raul é Deus do céu, né, cara? Pra esse homem fazer um exercício físico... Não, mas eu já vi ele na academia. Sim. Eu já vi. Eu também, eu até printei pra ver se vai fazer um ano, entendeu? Mas nunca fez um ano, né? Do processo que ele começa até quando ele recomeça. Ele tá sempre... O Raul, ele vive com a academia um eterno amor de recomeço. Tá entendendo? Ele vive recomeçando com a academia. Mas um dia a gente vai convencer ele vai entender, vai cair a ficha. Vai, ele é novinho, É novinho. Então, assim, ó, nesse processo, o quanto ele é fundamental para o nosso corpo, tá? Não só para ele regenerar e fazer todas essas partes. Mas aí eu entro numa parte bem especial da tua vida, e até te perguntei, e até quando eu comentei com o Raul hoje, que a gente ia comentar, ele me olhou com uma cara bem séria e disse, tá, mas tu tá falando para mim, mas tu falou com ela? Eu disse, sim. Porque quando eu liguei pra Dé hoje, eu disse assim, Dé, eu tenho uma coisa que tu é muito inspiradora para mim. Que é, tu ter desafiado a vida, né, com todo esse processo que tu passou na tua, que tu não podia estar aqui mais. Eu vou te corrigir. Eu não desafiei a vida, eu desafiei a morte. Porque eu tô viva. Então, com todo esse desafio, então vou reestruturar a pergunta. Todo esse desafio da morte que tu teve, que tu passou aí bem próximo, tá? Que foi um câncer, né? Câncer no colo retal, no intestino. E isso fazem quantos anos? A Laura tinha 7, hoje ela tem 19. Fazem 12 anos. Fez em março. Eu tinha 35 anos na época, quando eu me percebi, que eu vi que eu fui diagnosticada com câncer. Somente eu e a Laura em casa, o Diógenes estava na Argentina trabalhando, a minha mãe estava viajando, o Jordano, que é o meu irmão do meio, estava viajando. O Joel era muito novinho, né? Uhum. O meu pai fazia 4 anos que tinha falecido de câncer. Ele teve no estômago e depois no fígado. E teve uma noite que eu estava tomando banho e eu tive algo muito forte, assim, que eu não consegui chegar ao vaso e aquilo expulsou de mim. Saiu de dentro do meu corpo, dentro do box do banheiro. Um coágulo de sangue. Parecia um catarro, uma coisa muito estranha. E eu pesquisei no Dr. Google naquela noite e eu já sabia que eu estava com câncer. Ah, que louco. No outro dia eu não dormi, obviamente, né? No outro dia eu fui no Dr. Luciano Gil, tinha falecido. E ele fez um exame de toque em mim e ele me disse, Débora, a gente vai ter que fazer uma biópsia. Mas assim que voltar o resultado, eu vou te encaminhar para um especialista e não é para mim. Então, eu já sabia que o meu caso era muito grave. Isso foi em fevereiro. Eu fiquei 1 mês fazendo... Não foi em março, desculpa. Eu fiquei 1 mês fazendo exames, porque aí né, a gente revira da vida. Sim. Veio o diagnóstico de câncer, de tumor. E a gente fez vários exames, enfim, e consultei em Passo Fundo. Eu fiz, na época, o PET scan, que não tinha aqui, só tinha em Porto Alegre. E eu fui a São Paulo também, porque eu já tinha ido levar os exames do meu pai para lá, lá no Sírio-Libanês. E eu voltei muito segura, porque os médicos lá me disseram, não, tu vai estar muito bem assistida, tu faz tua cirurgia em Passo Fundo. Ok, fiz a cirurgia. Eu descobri em 30 dias eu fiz a cirurgia. Foi dia 16 de abril, no dia do município de Almirante Tamandaré. E o médico sempre me dizia, Débora, a recuperação é mais lenta, tu vai ficar em torno de uns 10 dias no hospital, né? Cris, no 3º dia, eu estava caminhando pelos corredores do hospital. Ah, que massa.
Mas tu teve que fazer? Teve que fazer uma cirurgia? Eu tive que fazer uma cirurgia. Eu retirei 30 centímetros do intestino, sendo que 15 eram de tumor. Ele era gigante. Já fazia uns 5 anos que ele estava se desenvolvendo. Olha só. Então, com 30 anos, eu comecei a ter um tumor. E eu só fui descobrir com 35. Porque eu sempre fui saudável. Eu sempre fiz esporte. Eu pedalava. Tu vê, isso me faz pensar o quanto o esporte deve ter mascarado ou, digamos assim, não ter atenuado esse problema. E seria uma pessoa sedentária? Se tu fosse uma pessoa sedentária, será que isso não tinha atenuado antes? Será que a recuperação, que é bem isso que, na verdade, eu fico pensando... Claro que a gente fala de suposições, mas umas suposições com alguém que é viril, que está sempre se exercitando, é diferente de fazer uma suposição com alguém que é sedentário. Provavelmente, sim. Eu nunca cheguei a questionar um médico que me fez a cirurgia. Eu acho que é bem válido esse questionamento, né? Até para alertar as pessoas. Na verdade, assim, ó, a grande ideia daqui é alertar. Sabe por quê? Porque eu volto a dizer que quando o Raul se surpreendeu, que eu ia falar sobre isso, eu conversei com a Sara um pouquinho antes, e ela me fez a mesma pergunta. Eu disse, ué, as pessoas estão nervosas, né? Como diria a minha mulher, ela sempre me diz assim, não, tu faz umas perguntas para umas pessoas que, tipo, eu não consigo entender. Não consigo entender. E eu disse, olha, não sei o porquê eu faço, mas é esse meu sentido. Só que é algo que, por exemplo, óbvio que tu não fica falando aos 4 ventos, porque tu não precisa disso e dentro dessa parte. Mas que é uma parte que, para mim, é que mais, eu volto a te dizer, da minha inspiração contigo. Tu eu vou entende? te dizer que foi uma das situações mais difíceis que eu tive. Foi a situação mais difícil que eu tive na vida, né? Fazia 1 ano que eu tinha conhecido o Diógenes. Não chegava 1 ano, né? Ia fazer 1 ano. E ele foi muito meu parceiro. Ele esteve comigo o tempo inteiro. A minha família, os meus irmãos. A família é muito legal. Cris, né? eu nunca soube, assim, quanto é que eles gastaram comigo. Eu não tinha plano de saúde. Eu fiz, depois da cirurgia, eu fiz quimioterapia, ok, pelo SUS. Mas exames, cirurgia... Eu não sei de onde que eles tiraram dinheiro. Nunca me cobraram e nunca me disseram nada. Então, eu tive um apoio, um suporte de família muito grande. Muito massa isso. Né? Só que a minha maior inspiração, a minha maior visão que eu olhava, na época que eu passei a doença, porque foi de março até outubro, o processo todo de descoberta até o término da quimioterapia, eu tinha minha filha, que na época só tinha 7 anos. Bah, isso eu queria saber. Tu sabe que assim, ó, quando eu penso... Eu não sei se não vou me emocionar aqui. Quando eu penso no Caio, assim, tipo assim, com 7 anos, às vezes até eu tô meio assim... Cara, eu fico pensando assim, pá, eu não quero deixar de viver com ele, entendeu? Tipo assim, eu não quero deixar de ter, assim... Eu sei que às vezes pode ser egoísmo e eu sou extremamente cristão nesse sentido que eu por mais que às vezes eu não aceite, mas eu não concorde, mas eu aceito, é diferente. As coisas que Deus coloca na minha vida, tu entende? Assim, as situações e tudo mais, eu não quero viver aquilo, mas eu aceito, tu entende? Mas eu fico pensando, cara, eu quero desfrutar disso. Mas agora, quando, digamos, dentro dessa parte, tu tava lá, com todo aquele diagnóstico, o filho da idade que tá os nossos agora, né? Exatamente. Tá? Da idade que tá agora. A Cecília e do Caio vão fazer 7 anos esse agora. ano. Né? Faltam poucos meses, eles fazem 7. Sabendo que eles têm muita coisa que a gente pode ajudar eles. Mas quem sabe o que a gente mais ajuda é com exemplo. Estando do lado deles. Estando com eles. Estando com eles, dando a nossa atenção para eles, ou né, o jeito que a gente te dá, né? Mais, menos, tudo mais. Como é que foi a tua cabeça nisso aí? Cris, eu tinha muito medo por ter perdido meu pai de câncer. Então, era uma incerteza muito grande. Porque ninguém te dá certeza que tu vai ficar bem ou que tu não vai partir. Um médico não pode te afirmar isso de forma alguma. E eu pedia isso para ele. Ele disse que ele nunca ia poder me responder. Tudo ia depender de mim também, além da parte dele. Então, e eu nunca escondi da Laura. Porque eu tinha me separado do pai da Laura, né? Já faziam alguns anos, acho que 5, 6 anos. E eu me lembro que quando eu tive a certeza, eu coloquei ela sentada no meu colo, como a gente pega nossos filhos hoje. Eu botei ela sentadinha na minha perna, assim, e eu disse, filha, a mamãe está doente.
a mamãe vai precisar se afastar de casa uns dias, a mamãe vai fazer uma cirurgia, mas eu vou precisar de ti. E ela disse, tu vai morrer? Eu disse, eu não sei. A mãe não sabe. Ah, que louco. E só que eu disse para ela, vou fazer de tudo para estar aqui contigo. E ela me falou, tu tem que me prometer algumas coisas. Com 7 anos. Ah, sim. A Laurinha é, para mim, assim, meu Deus. Não que a Cecília não seja, entendeu? Mas tem uma conexão muito conexão forte. É diferente. Filho, ninguém é igual. Mãe, se tu morrer, eu quero que tu prometa. Tu diz que eu quero ficar com o Diógenes ou com a tia Júlia, que é a esposa do meu irmão, que é a minha cunhada. Querida. Ela me fez eu escrever num papel, sabe? Então, assim, toda vez que eu pensava em fraquejar, eu olhava para ela e eu dizia, eu preciso ser forte. Eu preciso me recuperar, porque a Laura precisa de mim. Ah, que massa. Então, com 3 dias, ela foi me visitar no hospital. Deixaram ela entrar, né? Uhum. E eu saí caminhando. E no 5º dia eu estava em casa. Com ela? Com ela. No 5º dia eu tive alta. Para quem ia ficar 10 dias, no 5º dia eu estava em casa. E ela estava sempre comigo. Ela estava sempre junto comigo. Ela estava sempre do meu lado. Ela estava sempre me ajudando. Tinha coisas que eu não podia comer em função da quimioterapia e tal. A quimioterapia acaba com a pessoa, né? Eu cheguei na 4ª quimioterapia, eu cheguei lá e disse assim, doutor, eu não quero mais fazer, chega. Porque eu passo uma semana ruim, daí eu vou, na 2ª semana eu começo a melhorar, na 3ª eu tô bem, eu tenho que estar aqui de novo, não quero mais fazer. Ele falou, Débora, só faltam 2. É hoje e mais 2. Vamos terminar para te ficar bem. E aí eu fui e fiz, né? E tô aqui. Mas assim, então foram 2 coisas. A Laura, que não me deixou fraquejar de nenhuma maneira, nem um dia da minha vida. E ela é, hoje, para mim, é tudo. Ela e a Cecília são tudo que eu tenho. Eu tenho muitas coisas, físicas, eu tenho bens materiais, mas nada se compara. Nada se compara. Se eu tiver que enfrentar um leão, um tigre, uma onça, eu vou enfrentar por elas, entendeu? É muito legal. E ela quer ser médica. Olha só que loucura, né? Sabe que eu ia chegar nesse ponto agora? Porque a Laura... A Laura faz 1 ano e pouco que está em Porto Alegre. 1 ano e meio né? que está em Porto Alegre. Estudando em Porto Alegre. E é muito legal, né? E se tu parar para ver, a gente sempre fica se perguntando o contexto, tá? Mas por que tu quer ser médica? Quem tu se inspira? Não tem ninguém na família Não tem ninguém na família. Ninguém na família. Todo mundo empresário, todo mundo meio louco, assim. E ela quer ser médica, ela é toda centrada. Concentrada também, né? Dedicada. E ela, desde que meu pai ficou doente, porque ela tinha 2 aninhos, né? Ela massageava ele. E ela dizia que ia ser médica. Desde aí surgiu a ideia, né, de médica. E ela vai ser. Eu sei que ela vai ser uma ótima profissional. E é isso. Mas olha só, vamos fazer uma trilogia aí. 35 anos teve esse problema, tá? Mudou o cabelo? Mudou? Não caiu o meu cabelo. Não caiu o cabelo? Não caiu o cabelo. Eu não tive vômito nenhuma vez. Tá. Eu tive muita náusea, muita náusea. Eu sequei a minha veia, não tenho mais veia aqui nessa mão, porque eu fazia muita quimioterapia de um lado só, não me dei conta que eu podia fazer nas 2 mãos. Sim. Né? Mas não caiu meu cabelo, porque o protocolo do intestino não é tão agressivo. Então, não caiu meu cabelo. E na 3ª semana, eu não podia fazer massagem, porque eu tive um linfonódulo comprometido. Então, não podia fazer massagem. Mas eu podia pedalar. E eu pedalava. Em casa? Botou uma... Na rua. Tá brincando. Na rua. Quando eu me sentia bem, nem que eu fosse fazer 10 quilômetros, mas eu ia. É que 10 para me sentir viva. Sim. Entendeu? Se sentir viva.
E eu lembro que gelava, a quimioterapia, ela deixa a mão muito gelada. É. Parece que tá te quebrando, assim, sabe? Parece que tá cortando, assim. E eu usava luva, porque era inverno, né? E eu pedalava. E eu me sentia viva. E aí eu tinha a Laura e o Diógenes me acompanhando sempre. Às vezes eles iam de carro do meu lado. Ai, sério. Sério. Para ver se estava tudo bem comigo. Mas... E foi assim. Então, o esporte, nesse sentido, sempre me ajudou. Né? Até no momento mais difícil da minha vida. E é o que tu falaste antes. Não é a forma física que vai te deixar, não é a tua aparência, é o que ele te faz lá dentro. Isso. Sabe, Isso, Cris? isso. É o que ele modifica assim nas tuas células, a endorfina, toda a parte que ele traz assim de benefícios, que tem coisas que a gente só libera fazendo esporte, né? Então, e isso que as pessoas assim às vezes elas não entendem a importância disso para a vida delas. Tem uma coisa que eu sempre falo, até já falei em outras vezes aqui, que eu escutei um podcast do Abílio Diniz, né? E ele disse que ele começou a se preparar para envelhecer com 28 anos. E eu escutei esse podcast faz uns 3 anos atrás, e eu digo, cara, eu ainda tenho tempo. Sempre tem tempo. A gente sempre tem tempo. A gente e sempre eu disse, tem tempo. cara, se começar a se preparar para envelhecer com 35, eu vou conseguir chegar. Ele acabou falecendo agora com quase 90 anos, mas sempre bem. Ele estava bem, tipo, aconteceu alguma coisa com outro, mas ele Mas tava que é bem. normal. Que é normal, Que é né? normal. Mas aí tem uma outra coisa, né? Dentro desse processo, eu só vou dar uma pausinha agora, porque eu tenho que falar do nosso patrocinador Master. Tu come pizza na Luigi, né? Só da Luigi. Só Lá em da casa Luigi. é só pizza da Luigi. Tá. E o Chu tá me dizendo que tá sendo bem procurado. Então, claro que a gente tá com mais de 5 mil visualizações também. Tô muito Olha, feliz muito no nosso bom. canal, tá? Que tá muito legal. Cada vez fazendo melhor, tentando fazer melhor, né? E então, para quem tá assistindo e quer pegar uma pizza no Luigi, que principalmente é de framboesa, quem gosta de pizza doce, Gente, que é maravilhosa. que é um absurdo, tá? Com teleentrega grátis, vai ter o cupom de desconto Os Desafios 11. Gente, corre lá, hein? Porque é imperdível. Os Desafios 11, tu vai ter 11% de desconto e ainda teleentrega grátis. Tá Maravilhosas. As pizzas sensacionais. E tem rodízio ainda agora, hein? Tem que ligar pra lá pra Eu fui lá rodízio. esses dias, estava ótimo. Não, é maravilhoso, maravilhoso. Olha só. Só que daí tu passou por isso com 35 anos, certo? 35 anos, a gente vem de uma história empreendedora, de alguém que tá sempre buscando, que começou a fazer exercícios com 22, tá? Mas que não parou mais. Então, digamos, eu faço desde os 5, mas daí agora eu parei, voltei, parei. Não, foi contínuo. Contínuo, sempre. Tá? De fazer exercício físico, de se cuidar, de toda essa parte. Teve a Laura, tá? Passou por um câncer bem dramático, digamos assim, até porque, até olhando uma pessoa saudável, né? Como é que se acontece? Esses tempos, sabe que as pessoas sempre gostam de comparar. Mas se acontece com ele que faz tudo... Vai acontecer comigo também. Não é assim, né? Só que daí depois, obviamente, ainda a Débora foi engravidar de novo. Detalhe não, eu preciso colocar esse detalhe. Se a Débora vai fazer 48, a Cecília vai fazer 7, foi com 41 anos de idade. 41 anos de idade. Cris, sabe que com 41 anos de idade, a mulher, para engravidar, é muito difícil. Não é impossível hoje em dia, não, Hoje né? tá melhorando essa parte, mas sim, vocês têm um tempo cronológico. Só que eu passei por uma quimioterapia que diminui muito mais. E, para eu ter a Laura, eu fiz tratamento porque eu tinha ovário policístico. Além disso, tinha... Então, as minhas chances de engravidar eram... remotíssimas. Muito remotas. Mas aí o doutor Leandro, eu e o Diógenes, pensamos, vamos tentar. Se der esse ano, ok. E o Diógenes sempre me disse, eu já tenho uma filha. Eu já tenho a Laura, já tenho uma filha. Mas vamos tentar. Aí a gente foi, o doutor Leandro, ele nos deu um estimulador, eu acho, de ovulação para 2 meses. Porque em abril o Diógenes já ia viajar, né?
no primeiro mês, a Cecília veio. Mas que homenzarrão, né? Mas que homenzarrão esse homem aí, A tchê. Cecília veio. Então, o doutor Leandro sempre nos fala, a Cecília, ela é um milagre, né? Porque foi muito rápido. E eu passei uma gestação, nossa, perfeita. Eu nunca tive nada. Eu sempre trabalhei, sempre fiz todas as minhas atividades normais. Ah, eu lembro, tava sempre na correria, o barrigão. Barrigão, sempre fiquei com um barrigão gigante, né? Fiz academia até a última semana, né? Claro que com acompanhamento, sempre tive um acompanhamento e tal. Mas, e aí nasceu a Cecília. Só eu vou fazer uma... Não foi parto normal, né? Porque senão daí a mulher... Não. Da mulher é um fenômeno, né? Não. Daí a mulher é um Vou te fenômeno. dizer que eu nunca tive coragem de fazer parto normal. É mesmo? Eu sempre quis cesárea, porque minhas filhas sempre foram grandes. Aham. E... eu não gosto de sentir dor, na verdade. Então, eu falei, vai lá, corta, sai a criança, vai na hora marcada, tá tudo certinho, esse negócio de incerteza não é comigo. Então, marquei as datas. Por coincidência, a Cecília nasceu no dia 22 de novembro, pelas mãos de uma pediatra que se chama Maria Cecília. Dia 22 de novembro é dia de Santa Cecília, que eu só fui saber depois, e padroeira dos músicos. Dos músicos. Por isso a veia artística. Não é só lá do CTG que ela tem uma veia artística que ela já nasceu no dia, então. No dia dos músicos. Mas o vô dela também. Sim, o João, meu pai foi o idealizador do gaitaço, em Almirante Tamandaré. Tem um gaitaço que foi maior, foi pro Guinness, né? Na verdade, meu pai começou a vida dele com música. Ele tinha uma banda, ele e os irmãos. Sério? Os Rodrigues Ritmos. Os Rodrigues. Eu nasci quando ele começou a madeireira e tinha o seu conjunto na época, a sua banda. Então também já vem daí uma veia artística. Meu Deus do céu, olha só, tu sabe por isso que às vezes a gente conversando, indiferente da gente estar aqui com câmeras, com luz, mas tu vê como a gente vai descobrindo as coisas, né? E às vezes a gente não se toca, às vezes até tu contando, tu nem tinha parado, mas aqui aconteceu tal coisa e tal coisa. Então não tem como essa guria não ser uma artista. Né? Já que a Laura puxou já um outro lado mais concentrado, mas deixa a folia para a Cecília. A Cecília é a folia da casa, realmente é bem isso. Elas são muito opostas. A Laura é toda zenha, toda calminha, toda meiguinha, e a Cecília é furacão. Não tem, assim, Hoje, antes de levar ela pro colégio, ela estava lá, ela ama uma cantora, assim, ela é fãzaça, e estava lá tocando no teclado, que era do meu pai, tentando puxar música. Então, ela é assim. Esses dias ela me disse, mãe, eu vou fazer um show na praça. Na praça? Na praça. Uhum. Eles moram na frente, tá tudo certo. Eu vou cantar, a minha prima Luísa vai tocar violão, tá. Mais uma amiga vai fazer a coreografia, e eu convidei meus colegas para assistir. Falei, como assim, filha? Mãe, é hoje, é daqui a pouco. A gente tem que ir, tá na hora. Entendeu? É simples, assim. Eu falei, como assim? É dela. É dela e às vezes é difícil parar ela, sabe? É um desafio ser mãe da Cecília, vou te falar. Ela é muito forte. Que louco, né? É demais. Não, porque eu vi... E ela tem toda uma independência, né? A dona Cecília tem toda uma independência. Esses dias eu tinha ido lá conversar com o Diógenes. O Diógenes me contando, não, esses dias, não sei que eu deixei a porta aberta. Isso, mas cadê a Cecília? Essas coisas de pai, né? A gente meio que deixa meio livre. Quando eu vi, meu Deus, cadê a Cecília? Não. Daí eu até perguntei, no mínimo tu pensou, a Débora vai te matar. Pensei, Cris. Pensei exatamente, vai me matar. Onde é que foi essa guria? Eu perdi a guria. Tava na casa do vizinho. Na casa do vizinho. Eu tava pedalando num domingo de manhã e a minha vizinha me ligou. A Cecília tá aqui, diz que ela tá sozinha. Ela saiu de casa, bateu na porta da vizinha num domingo de manhã, acordou eles e disse que estava sozinha, sendo que o pai estava no banheiro tomando banho. Ela é tenebrosa. Tá, mas é que o vizinho, obviamente, traz algumas coisas, né? Chamo ela pra dentro, dá umas coisinhas que ela gosta, né? Aí essa é a Cecília. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que é muito legal.
sobre isso, sobre essa tua veia empreendedora também, tá? A gente vai falando de vários assuntos. E agora tu tá né? Vocês têm um empreendimento junto com teus irmãos e agora tu abriu a Heloise, né? Da onde que me surge a Heloise? Claro, se tu parar pra pensar, né? O primeiro negócio de vocês, ele tem a ver também com isso, tá? Tem. Mas, obviamente, a Heloise. E por que Heloise? Da onde esse nome? Da onde que... Já tá aparecendo aqui, a gente já vai também... Vai ter um cupomzinho de desconto também da Heloise também, porque a dela não é boa, né? Então tem toda uma coisinha nesse sentido que a gente vai divulgar. Mas a Heloise... Cris, a Heloise, ela surgiu num jantar entre amigas. Inclusive, hoje à noite eu tenho jantar com essas amigas. Ah, olha aí. E assim, como o nosso outro empreendimento, sócio dos meus irmãos, que inclusive foi também meu pai que fez, né? É um motel aqui em Carazinho. Estávamos falando, sempre surge, né? E a gente estava rindo, enfim. E uma amiga me olhou e disse: tu tá perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro? Tu tem que abrir uma loja de produtos íntimos. Eu falei: sério? Claro! Gente, eu não dormi a noite inteira. Eu já fui pesquisar. Ah, enlouqueceu. Né? Pegou na veia, né? Já picou ali, picou o negócio. Picou, eu já sou meio agitadinha, assim, já sou meio ansiosa. Passei a noite pesquisando. E aí, não parou mais. O nome Heloise, na verdade, eu tinha contratado uma pessoa para me ajudar a desenvolver a empresa e tal. O branding, tudo. É, o branding. E surgiu o nome. Eu não conhecia ninguém, eu não sou ligada a nenhuma pessoa, nenhuma mulher com esse nome, Heloise. E ela me sugeriu. E aí nós pesquisamos. Ela pesquisou, me sugeriu uma mulher independente, uma mulher dona de si. E eu gostei. Eu achei um nome forte. E surgiu a Heloise. Então, a Heloise é uma loja... Começou na minha casa, né? Porque eu pensei em, primeiramente, fazer online. Depois, eu atendia pessoas na minha casa. Sentia a necessidade de ir para um espaço físico. Então, em junho do ano passado, eu abri uma loja física. Tu abriu uma loja física. Pequena. Que o Raul é meu... O Raul é... Desde que eu comecei também está comigo, então isso é forte, né? Sincronia. O homem é bom, o homem é bom. Vamos dar os méritos dele, né? Tem. E aí, ele foi lá em casa, tirava foto dos produtos para mim. Morria de vergonha no início. Mas depois, imagina, né? Imagina. Uma coisa aí, né? E aí, então eu abri a loja física. Primeiro eu vendia lubrificantes, excitantes, bem-estar íntimo mesmo, mais voltado ao público feminino. Sim. Né, que eu acho que é o que precisa. Fui em algumas feiras, estudei muito, porque eu também não conhecia nada, né, Cris? E ainda acho que conheço muito pouco, acho que tudo verdade, vai... E ainda, às vezes, até parece ser uma coisa... Hoje tá mais aberto, mas ainda é bem quebrado ainda, né? Bem fechado, digamos assim. As pessoas ainda têm uma rigidez para esse assunto, né? É porque nós não fomos educadas para isso. É muito diferente do homem. Eu já vou chegar nisso. Então, a gente abriu a loja física. Eu fui audaciosa. Contratei a Laura Miller. Trouxe o ano passado uma palestra em Carazinho e Passo Fundo com a sexóloga Laura Miller, que era do Altas Horas. Que é hoje uma referência nesse assunto. Né? E eu estudo bastante sobre o tema, mas eu sempre pensei que eu nunca queria. Primeiramente, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de aparecer. Eu não queria que soubesse que a loja era minha. Sério? Sério, porque eu também tinha essa vergonha. Sim. Eu também tinha esse tabu e eu tive que quebrar. Esse paradigma comigo mesma. Começou assim, cara, vou vender só pela internet e daí, beleza, ninguém vai saber que é minha. Ninguém vai saber que é minha, entendeu? Olha o tanto que a gente precisa mudar, nós mulheres, precisamos mudar. Não, mas sabe que eu vou fazer um paralelo? Eu conheci uma pessoa aqui em Carazinho, ela já nem tem mais aqui, mas ela vendia brinquedos, tá? Quem sabe tu até comprou alguns brinquedos dela. E ela, conversando com ela, eu cheguei na casa dela virada em brinquedo e eu disse,
Meu Deus, tu tem uma loja de brinquedos? E ela disse assim, sim, tem. Tá, mas só a gente vende... vendo no Marketplace. E detalhe, Cris, uma das regiões que eu mais vendo é aqui. Daí eu disse, cara, mas ninguém sabe que é tua. Não, ninguém sabe que é minha. Mas aí vem disso, né? Então... Vem disso. Só que... Mas aí a vergonha, ela é mais forte do que a gente, né? Mas depois que eu abri a loja física, eu senti... Uma das pessoas que sempre me disseram que eu deveria aparecer é o Raul. E aí a gente vai vendo que não pode existir vulgaridade. Por quê? Até essa semana eu postei um conteúdo que o beat tênis e o sexo têm a ver. Porque o sexo, se não tivesse, a gente não teria nossos filhos, as famílias não teriam, né? E se Deus nos criou dessa forma, é porque é para ser saudável. Só não pode ser vulgar. Perfeito. E nem vulgarizado. Isso jamais vai ser parte minha. A vulgaridade não vai existir, porque eu não sou assim. Sim. Né? Então, eu tento tratar o tema com leveza, com saúde, que é o que realmente como deve saúde, ser tratado. Tu vê, ninguém trata esse tema como saúde. Tu já viu alguém... É muito pouco divulgado, mostrado. E é saúde, né, Cris? É saúde. Porque, assim como o homem tem que sentir prazer, não digo só sexualmente, tem vários prazeres na vida. O prazer da comida, o prazer de viajar, do esporte. E o prazer fisiológico é um deles. Né? O homem e a mulher, eles têm os mesmos direitos. E eles devem ter os mesmos direitos. Só que, hoje, acredito que a educação feminina está mudando. Sim. Né? Mas, na minha época, ainda a gente não tinha essa educação. Menina, baixa as pernas, é feio. Menina, se comporta direito. Isso é feio, né? Então, a gente não foi educada para isso. Poucas as mães que tinham a liberdade de falar com seus filhos sobre sexualidade. E hoje ainda... é outra coisa que a gente pode quebrar e contribuir para essa quebra. Até hoje ainda tem um tabu, né? De falar com os filhos sobre isso. Muito grande. Tudo mais. E a gente como os pais de crianças e adolescentes, que agora a gente tá vindo, a gente tem esse dever, né? De ser melhor do que os nossos pais eram com a gente, né? Com certeza. Porque pra gente não... Porque muitas coisas a gente teve que descobrir sozinho. Muitas, tá? Cris. Eu tô descobrindo até hoje. Olha aí. Eu tenho 47 anos e eu fui aprender sobre isso há pouco tempo, né? E dentro de um relacionamento, dentro de um casal, tem que existir essa maturidade. Porque é bom para ambos, né? Então, é isso. A gente vai aprendendo diariamente. Assim, o pouco que eu aprendo, eu tento passar para quem eu consigo, né? E aí, esse ano surgiu a necessidade de aumentar a loja. Então, a loja, no seu segundo ano... Já trocou o ponto. Já trocou o ponto, já está num espaço físico maior, já foi para a rua, né? Já tem lingerie, que eu acho que começa por aí. Olha que a legal. Mulher tem que se olhar e se sentir bonita, se sentir atraente para ela mesma, antes do que para qualquer pessoa. E é isso, a gente tenta passar isso que eu estou te falando para todo mundo, para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que vão até a Heloise, para não levar esse lado vulgar e nem legal. feio da parte sexual, né? Que massa. Por isso que eu trato... Num primeiro momento, eu coloquei o nome, era Heloise Hot Sex Shop. E agora que eu fiz a mudança de endereço, eu mudei para Heloise Hot Shop. Porque não é um sex shop. Sim. Hoje tem se tratado como um bem-estar íntimo. Que legal, que legal. Não, e essa parte a gente está sempre aprendendo, né, no mercado. Porque a gente vai se adequando e vai fazendo mudanças, né? Vai fazendo mudanças, assim, que são necessárias. Mas quando a gente vai descobrindo e entendendo como é que o mercado funciona, né? E desmistificando algumas coisas que são culturais. E eu sempre digo que a gente tem um grande dever, né? Eu sempre falo aqui que sou um real contraditório da forma de ensino no Brasil hoje, né? Que já vem de muito tempo. E nessa parte cultural, a gente precisa evoluir.
nessa parte de oratória, que eu sempre digo, na parte de educação financeira, tá? E a gente precisa também, obviamente, desmistificar algumas coisas. Eu sempre digo, eu tenho valores e valores são inquebráveis. Exatamente, tu jamais vai mudar os valores. Isso, mas algumas coisas, obviamente, referente a comportamento, a gente pode se adequar ao mundo que a gente vive. Porque ter um filho agora não é a mesma coisa que ter filho há 6 anos atrás. Não é do que ter há 19 anos atrás, quando tu teve a Laura. Então, assim, dentro dessa parte, a gente tem que se adaptar. A gente tem que conversar com eles de uma forma diferente, a gente tem que tratar porque são pessoas diferentes, mas a gente tem que evoluir. A gente tem que saber que as coisas mudaram. E a evolução está muito rápida, a informação está muito rápida. Então, a gente tem que se adequar, porque ou tu informa teus filhos da maneira correta, dentro da tua cultura, dentro dos teus princípios e dos teus valores, ou o mundo ali fora ensina da forma errada. Da forma errada ou da forma que eles querem que te ensina, que é contrário da nossa. Então, é muito importante fazer. Vamos aproveitar. Diz aí, vai lá, comenta. Quem comprar pela loja online, tá? Tem que ser pela online, né? Online. O nosso site é eloisehot.com.br. Quem fizer compras pelo site, Os Desafios 20, vai ter 20% de desconto. Isso é uma parceria só para quem assistir aqui o podcast, só para quem assistir, né? Então, assim, quem não assistir não vai saber, não vai saber e vai perder, né? Então, nessa parte. Não, mas muito legal, muito Nós legal. Nós temos marcas maravilhosas, foi selecionadas, assim, marcas muito escolhidas por qualidade, por credibilidade, porque são produtos que a gente vai estar ingerindo não, né? Mas introduzindo no nosso corpo. Então, foram muito bem selecionados. Não, com certeza. Isso é do feeling de vocês, né? Isso aí vem de família, só coisa boa. Então tá. Dé, quero te fazer mais uma pergunta, até porque a gente sempre vai vendo, né? A gente podia ficar aqui a tarde inteira, né? Mas dentro de uma coisa eu quero te perguntar, com tudo isso que acontece na tua vida e todas essas mudanças que aconteceram, contou um pouco da tua história e já te agradeço por isso, porque quando uma pessoa se abre para contar a história, e a gente aqui, né, vai estar falando para muitas pessoas, né? É para ajudar alguém a fazer alguma coisa diferente, né? Eu sempre digo que, falando contigo e já fazendo todo um resumo dessa conversa contigo, pratique exercício físico, tá? Se cuide e ame mais, né? Assim, essa parte dos filhos para mim também foi fundamental. Mas eu queria te perguntar uma coisa que para mim é muito importante, tá? Como é que a Dé vê a fé, né? Porque tem alguns momentos, e tu falou assim, até porque tu passou por situações difíceis, mas tu falou da concepção da Cecília, assim, que num olhar humano, ela não estaria aqui. Uhum. Não, ela nem nasceria, né? Porque não teria como, né? Porque a Dé passou por... teve um problema no útero quando teve a Laura, teve que fazer tratamento. Depois, ela já estava com 41 anos, ela passou por quimioterapia, ela passou por um câncer no intestino, teve várias alterações hormonais por causa disso, né? E dentro dessa parte. Só que tu teve. Então, como mesmo o Leandro disse, né? Que é um médico da Cecília, ginecologista, ela é um milagre. Como é que tu trata isso contigo, essa tua espiritualidade? Porque, para quem não conhece a Débora, tá? Ela é tri pra frente, tá? Ela é alegre, ela é feliz, ela fala alto, ela brinca, ela gesticula. Ela tá se segurando com a mão aqui. Ela tá assim, Porque ela é espalhafatosa, ela gosta. Então, dentro dessa parte, assim, uma pessoa que é tão bem astral, um astral bem legal, sabe disso. Como é que tu vê essa parte da fé, assim? O que tu vê essa parte com Deus, assim? O que pra ti é Deus, pra ti, né, se tu acredita nele? Eu vim da religião católica, onde todos os domingos a gente tinha aqui na igreja, né? Meus pais, isso era de praxe, né? Eu sigo na religião católica, mas eu tenho algo superior, que é muito forte. Sempre que eu precisei, eu sempre peço. Nas minhas orações, eu peço e eu sempre fui acolhida. Eu sempre recebi aquilo que eu peço. E a fé, ela é muito maior do que estar lá dentro de um templo. De um templo, né?
Eu acho que tu tem que tratar isso realmente muito forte contigo mesmo. Peça, mas agradeça. Agradeça mais do que tu pede. E tem um ser superior que ele está sempre te cuidando. Ele é muito forte. É uma coisa inexplicável, né, Cris? Eu vou te dizer que quando eu pedalo, porque eu gosto de pedalar sozinha, é um dos momentos que eu me conecto comigo mesma. Por isso que eu gosto de ir sozinha. E eu várias vezes me peguei rezando. Ah, olha só que massa. Várias vezes. Então, tem alguma coisa no universo, eu não sei te dizer se é um Deus, o que é, mas é muito forte. E eu acho que nós devemos nos pegar a isso. Ah, que massa, né? Assim, eu sempre digo, né? Eu eu também tenho uma origem católica e hoje eu sou evangélico, né, sou cristão. E eu consegui descobrir essa parte com Deus, assim, todas as coisas que eu faço para mim tem Deus, né? E às vezes quando eu me sinto só, eu sempre busco Ele dizendo assim, Deus, me fala o que tu quer para mim. Tanto que eu tenho uma frase que eu digo muito importante, assim, quando eu vou sair de casa, eu digo, Deus, que os meus pensamentos e as minhas ações, elas estejam conectadas com as tuas. Se elas não estiverem, que a tua seja predominante sobre o meu dia. Que eu acate tudo que tu deseja que eu siga. Porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas e eu tive várias experiências já da minha vida que fiquei triste, assim, eu queria fazer e acabou não dando certo e daí lá na frente eu vi que mas tinha um motivo. Tinha um motivo. E então, essa conexão com Deus, para mim, é fundamental, assim, de me conectar com Ele, de buscar Deus e até para, obviamente, trazer a parte de Deus, assim, com a minha família. Porque ela me dá o norte de como agir com tudo, né? Então, eu sou um cristão que busco, que estudo, que faço, mas que principalmente tento me conectar com Deus. E as pessoas, obviamente, eu digo que eu brinco com Deus, eu não tenho muita coisa, eu não tenho muito jeito para falar, Senhor, meu Deus. Não, eu digo, eu começo, Deus, assim, tu sabe o que está acontecendo. Tu sabe aquilo lá que eu fiz? Me diz como eu tenho que fazer. Como se eu estivesse falando contigo. Mas é isso. Eu também faço dessa forma. É o que eu te falei, não é um templo, mas é a forma... É a tua forma de ser, que tu expõe, que tu mostra. E tem um Deus que está te cuidando, que está te mostrando. Se não é para dar certo nesse momento, ok. Aprende. Aprende com o erro, aprende com o que não deu certo, para te ali na frente fazer o certo. Exato. Ele está te mostrando. Então, são sinais. Só que a gente precisa entender os sinais. Precisa. E eu sempre digo assim, a gente precisa entender e a gente precisa se voltar. É por isso que eu te perguntei, porque indiferente de tu acreditar em isso ou aquilo, tu obviamente tu sabe que existe, né? Existe. Então, dentro dessa parte que vai nos conectando e vai nos deixando mais fortes sobre isso, né? Então, nessa parte. Dé, me diz uma coisa, quais são os próximos passos dos teus novos negócios? Já está pensando em vários outros negócios ou fixar nessa parte, aumentar a parte da Heloise e ir muito forte daqui a pouco marketplace e ir para o online? O que são os próximos passos? Cris, desde que eu comecei, eu enxergo, eu tenho uma visão, eu me vejo com franquia da Heloise. Com franquia, olha aí. Então, não é o momento ainda, né? Porque eu estou estruturando, eu ainda estou aprendendo, mas eu vejo isso. E eu acredito que isso vai acontecer, porque só depende de uma pessoa. Já botou na mente, né? Já botou só na depende, mente. E só depende de uma pessoa, de mim. Se tem uma coisa que eu posso deixar, até eu acho que não é de conselho, mas o que eu acredito, eu duvido alguém dizer que não dá para fazer. Eu sou assim. Eu não, até gosto quando dizem, porque daí eu vou lá e faço. Não existe algo que não dê para fazer. Se tá ao teu redor, levanta a bunda da cadeira, toma a atitude e faz. E isso não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com ter ou não ter dinheiro.
Uma vez eu escutei, ter uma loja é fácil porque ela tem condições. Não é isso, eu não misturo, entendeu? Levanta a bunda da cadeira e vai fazer dar certo. Reclamar e dizer que dá errado é muito fácil. Então, se tu quer ser diferente, faça diferente. O mesmo todo mundo faz. O diferente está aí. Tem um mundo de possibilidades. Essa semana mesmo eu já tive uma ideia. Eu já chamei o Diógenes e disse, escuta aqui, quem sabe vamos pesquisar isso. Ele disse, conversa com um dos teus irmãos que ele vai saber a direção. Mas não está descartado. Entendeu? Então, tu tem que estar ligado. E tem uma coisa que eu aprendi com meu pai. Tu sai, tu vai viajar, tu vai para outra cidade, qualquer coisa. Não anda assim. Anda com a mente aberta, olhando para os lados, vendo todas as possibilidades que tem. Aí tu encontra muita coisa. Sabe que a gente teve, no nosso 5º episódio, foi um episódio anterior, a gente teve com o Pablo aqui. E o Pablo, ele é um cara que lida com importação, com marketplace. E ele, que é uma coisa bem aberta, né? Bem nova, assim, digamos. Não é nova, mas é que, né? Que não é... tá ganhando o mercado dia a dia, né? Isso, mas que não é do nosso dia a dia, né? Tão fácil assim. E ele diz assim, cara, pelo menos uma vez por mês eu tenho que sair daqui e ir para São Paulo. Se eu não consigo viajar para os Estados Unidos, que ele também tem operação lá, ou eu vou para São Paulo, eu vou para Santa Catarina, eu vou para algum lugar. Por quê? Porque é essa visão. Abrir a mente, ver algo diferente e tá aberto, né? Aberto, né? É isso, porque se tu olhar para o lado, tu consegue ter visão. Mas tu tem que estar aberto a olhar para o lado e ter essa percepção. E ter a percepção tu acha que no teu caminho, além da tua família, tu também teve pessoas, obviamente, que te inspiraram além deles, assim, nesse sentido de que quando tu quiser aquela coisa, tu quer ser uma águia, anda com ela. Mas a rede de contatos, para mim, as amizades, as pessoas com quem eu circulo, me inspiram sempre. Isso é legal. Porque não é só família. Também, senão vai ficar num núcleo muito fechado. Eu consigo passar em várias pessoas. Eu tenho essa facilidade, né? Para a pessoa que era tímida lá no início, que começou a atender telefone, hoje eu consigo, se eu tiver aqui falar contigo, alguém ali da rua que eu não conheço, se eu tiver aqui, qualquer órgão, qualquer local, eu vou ir. Eu posso até estar tímida, posso não entender do assunto, mas eu vou tentar aprender. Tu vê, isso me mostra que quanto mais rápido tu encara um desafio, ele vai perpetuar por mais tempo, né? Tu vê que para ti falar dessa memória é porque foi extremamente desafiador para ti com 11 anos. Foi muito. Porque se tu fala de uma coisa que não esquece, é porque tu tem gravado na tua mente e como essas memórias são importantes e como é importante a gente colocar os nossos filhos nisso, né? E mostrar para eles hoje a importância e a gente sabendo que isso vai ser mais importante, quem sabe quando a gente nem esteja mais aqui. Eu vou te contar um episódio que aconteceu. O meu irmão, o Jordano, tinha 7 anos e eu tinha 13. Meu pai nos deu um cheque assinado em branco, na época, e uma variante. Sabe um carro variante? Claro, meu pai tem duas. Lá de Almirante Tamandaré, a gente veio para Carazinho comprar nosso material escolar. Eu com 13 anos dirigindo e o Jordano com 7. Tá? A gente saiu. Quando a gente chegou, viemos pelo asfalto, pela BR. Olha, também inconsequentes total, né? Tanto o pai quanto nós, mas a gente não sabia. A gente chegou ali onde tinha o pedágio e eu vi na descida a Polícia Rodoviária Federal. Pensei, eu não posso passar porque eles vão me atacar. Pô, uma menina de 13 anos eu ia atacar. Né? Eu fiz a volta. Voltei até o Almirante Tamandaré. Tinha uma estrada secundária pela estrada de chão. A gente pegou a estrada de chão, veio sair aqui no Parque da Várzea. A gente passou a polícia
E a gente veio para Carazinho comprar nosso material escolar. Mas, Então- seu João é um fenômeno. Seu João é um fenômeno. Então ele ensinou bem, né? Mas, não. Bah, Tinha um desafio. Vai lá. Vou voltar para casa? Eu não. Imagina com um cheque em branco para fazer toda a lista de material, todo o material escolar. Branco. Que é isso, hein? Que é isso. A gente voltou para casa recheado. E não fomos pegos pela polícia. O que foi mais importante. Então, assim, são desafios. Encara. Mas encontra a solução. Isso assim, a gente gravou demais. Eu e o Jordano, a gente fala sempre. É uma história muito bacana nossa. A gente brigava que nem uns loucos, né? Imagina, Sim. irmãos, É, né? Sim, Mas diga- quando era para fazer esse tipo de coisa, a gente estava sempre Parceiro. unidos. Parceiro, Parceiro. imagina. Ah, que legal. Que história legal. Dé, eu só tenho que te agradecer, tá? Te agradecer demais, assim. Para mim é muito legal poder contar com o quilate de pessoas que a gente tá fazendo e contar a história das pessoas. Para mim é fundamental, porque uma coisa que eu te disse hoje de manhã, tu sabe que isso aqui fica gravado e que vai ficar para a história, né? E tu falou uma coisa que para mim me marcou hoje também, foi bem legal, porque tu tem as fotos do teu pai, mas tu não tem a voz do teu pai. Não. Tu não tem vídeos do teu pai, porque naquela época nem tinha tanto dessa parte, né? Eu tenho nos últimos anos somente, né? Onde ele fez o gaitaço, só o que eu tenho. Mas dos meus avós, por exemplo, eu não tenho. Né? E quão bacana é a gente legal. deixar alguma coisa para daqui deixar- uns anos eles poderem nos assistir e dizer, pô, Pá, essa era minha mãe, essa era minha avó, essa era Legal, minha tataravó, né? que seja. Eu gosto muito disso, assim, eu gosto de pensar. Eu tenho uma palavra que eu escutei há muitos anos atrás, assim, me identifiquei demais, que é legado. Que legado que tu tá deixando? O que tu tá deixando, assim, para fazer? Quando forem falar de ti, o que vão falar? Tu entende? Então, assim, ó, eu gosto de contar, né? E eu acho que essa parte do podcast é muito inspiradora para mim, porque eu sempre digo que a pessoa que mais aprende em todos os podcasts sou eu. Porque eu tô aqui grudado, tô aqui concentrado, pensando no que tô falando, mas tô deixando solto para aprender, né? Eu também aprendi que eu tenho 2 ouvidos, né? Apesar de eu falar bastante, mas eu tenho 2. E cada vez tenho me concentrado mais para escutar mais e, obviamente, aprender com quem está aqui na minha frente. Então, te agradeço demais por estar aqui, tá, Dé? nossa, Cris, quem tem que te agradecer sou eu, porque quando tu me convidou lá no início já, né, eu sempre pensava, mas o que eu vou falar? O que eu tenho para contar? O que eu tenho de extraordinário? Não tenho nada de extraordinário. E eu ainda acho, sabe? É uma parte da minha história e que eu passei e que eu passo todos os dias, mas eu não vejo isso nada muito significativo. Mas talvez, eu espero que quem esteja assistindo ache Com certeza. que assim, toque alguém, né? eu acho que é bem legal, assim, Dé, porque tu deixa um legado de história, assim, do que tu passou, porque todos nós passamos por desafios, por isso, né? E os teus desafios, assim, até com a tua saúde, para mim é fundamental, assim, e tu continuar sendo essa mesma mulher forte, guerreira e que quer superar as coisas e que ainda tem muitos sonhos, tem muitos projetos, né? E que quer ver a filha médica, que quer ver a outra, quem sabe, artista, nesse sentido. Então, para mim, esse fica o grande legado de tudo isso. Muito obrigado. E daqui uns dias a gente volta, né? A gente volta para conversar sobre mais coisas. Vamos e contar tudo. sobre a franquia da Heloísa. Então tá certo. Gente, a gente fica aqui. Dé, muito obrigado. Obrigada a você. E a gente fica por aqui. Não deixa, tá? A única coisa antes de terminar é onde que a gente encontra a Heloísa e a Débora Rodrigues da Silva. É isso aí. A Heloísa, então, fica na rua Alexandre da Mota, 708, em Carazinho, ou pelo site www.heloisehot.com.br. E eu estou quase que todas as tardes lá na loja. E o Instagram? Exatamente. Heloise Hot Shop. Nos segue lá. É isso aí. Galera, curte o vídeo, tá? Compartilha. Quanto mais vocês compartilharem, ajuda ao YouTube a entender que é um conteúdo relevante, tá? A gente tá com uma meta de chegar a 2.000 inscritos no canal até dezembro, tá? Então, dentro dessa parte, a gente precisa da ajuda de vocês. E não deixa
não deixa de me seguir lá também no Instagram, Cristiano Azevedo. Obrigado, Dé. Beijo, beijo.